que a gente ainda vai ter mudança, algumas mudanças aí no fundo dos jovens devido a vários fatores aí que estão para acontecer. Mas à medida do possível a gente quer estar mantendo, quer estar lutando, né, em favor da vida de todos vocês. Ok? Vamos fazer isso, vamos colocar de pé, então vamos estar orando. Amém? Glória a Deus, está orando. Senhor Deus e Pai, damos graça, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos em Sua presença, na Sua casa. E pedimos que o Teu amor, Pai, seja manifesto, que Tu possa falar aos nossos corações. Não estamos aqui para falar de Jesus, mas estamos para que Tu, Senhor Jesus, fale aos nossos corações do Seu amor, da Sua graça, do Seu perdão, da Sua misericórdia. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor Pai. Te louvamos e agradecemos porque Tu, Senhor Pai, tem colocado no coração, Pai, de cada um dos Teus filhos de estarem na Sua presença, escutando a Tua palavra, Pai, assim também junto, Pai, aprendendo, Pai, e acima de todas as coisas, Pai, glorificando e exaltando o Teu santo nome para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Nazareno. Amém e amém. Eu quero estar chamando o pessoal que já acostumou, né, de aprender a tocar a música do guarda-costas, o pessoal aí que a gente vai tocar, né, hoje, em nome de Jesus, né? Entra o Henry, entra o Vitor, entra aí o Anderson, o Matheus. Você está tocando? É uma música nova que na realidade nós começamos a treinar já faz umas 2 semanas. 2 semanas? Amém? Vou pedir o pessoal estar procurando aí os instrumentos. Aí. Agora tem que achar minha palheta. O Henrique, o solo do baixo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas acima de todas as coisas, né, enquanto o pessoal está montando aqui as coisas, nós queremos estar passando algumas coisas que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós tivemos um grupo de jovens, graças a Deus, nós tivemos, pudemos, né, estar indo ao Skid Row, foi uma bênção muito grande, graças a Deus, nada de mal aconteceu a ninguém se machucou. E nosso próximo evento, na realidade, o desejo que Deus tem colocado no nosso coração realmente é de estar indo para Tóquio, né, no Yomiuri, se tudo, né, Deus permitisse, por a vontade de Deus, que Deus possa nos abençoar, da gente estar indo no Yomiuri em Tóquio, né? Isso, aos poucos a gente está programando, espero que Deus possa realmente estar à frente dessa questão. E uma das outras coisas também que Deus tem colocado no coração é a respeito do culto de jovens, né? Enquanto eu estou falando, vocês estão escutando, né? A respeito do culto de jovens, que a gente tem dado ênfase a respeito da música em si, mas Deus falou que temos muitas e muitas coisas para que nós possamos o quê? Estar juntos, né? Fazendo para a glória de Deus. O que foi ministrado lá no sábado foi a respeito de quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E uma das coisas que Deus começou a tocar no coração a respeito da gente poder estar saindo junto no sentido do culto de jovens mesmo, nós estarmos indo para uma quadra, para a gente poder jogar vôlei, para a gente jogar, né, futebol, para a gente poder nos divertir juntos acima de todas as coisas, e também ministrando a palavra do Senhor, que é o que é mais importante para todos nós. E outras coisas assim que Deus tem colocado. Hoje, na realidade, né, o Espírito Santo moveu para que a gente possa estar fazendo um culto um pouco diferente, né, e nós estaremos brincando um pouco junto também, né, com várias coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Tá certo aí, pessoal? Ok, pessoal. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem nos abençoado, Deus tem né, de alguma forma, mas eu creio que algumas mudanças vão estar acontecendo. E eu peço realmente assim que todos os jovens possam estar se fortalecendo, né, na fé, acima de todas as coisas, para que a gente possa estar glorificando o nome de Jesus. Amém?
Ó pessoal, é uma música aqui, e na realidade eu já, como a Mai, graças a Deus, a Mai está aqui conosco agora, né? E uma das coisas que Deus colocou no coração, eu estava aqui meditando, essa música aqui fala um pouco a respeito de que nós temos um guarda-costas que está constantemente guardando as nossas vidas, né? Está cuidando de nós. E uma das coisas que Deus tocou no coração é a gente também tentar desenvolver a área da dança. Eu acredito que vai ser legal, é produtivo, dá pra gente fazer muita coisa legal, né? Dá pra gente ensaiar junto, dá pra gente projetar juntos uma coreografia em cima dessa música aqui. E eu sei que dá, né? Eu sei que é possível, né? É uma questão realmente da gente só estar realmente nos unidos na força aí, pra gente poder estar cada vez mais e mais nos fortalecendo. Deixa eu ajudar o pessoal. Vamos lá, pessoal. Amém, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos estar louvando ao Senhor. Amém, em nome de Jesus. Até o fim.
Estamos aprendendo e glória a Deus, Deus tem nos ensinado, né? Deus tem nos dado graça. E até microfonia nós temos aqui, né? Esquentou, pessoal. Glória a Deus. Pessoal, hoje na realidade é um culto um pouco diferente que a gente quer estar fazendo. Deus colocou algo diferente no coração hoje. Mas antes de tudo, nós queremos estar ministrando a palavra de Deus. Está lá no livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo número 4. 1 João 4. 1 João 4. Acharam aí? 1 João quase no final da Bíblia, hein, pessoal? Né? 1 João 4, versículo de número 7. Amém? Encontraram aí? A palavra diz assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede, o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Até aí, põe a sua cabeça rapidinho. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, eis-me aqui, na condição de homem limitado que sou, declaro, Pai, sim, como homem, nunca fui, não sou, jamais serei. Mas diante de Ti, nós, a Tua igreja, os jovens que estão aqui reunidos, nós declaramos o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre será, o Deus que verdadeiramente habita no nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, por cada um de nós. Esta é a manifestação do amor. Espírito Santo de Deus, fala conosco agora, através, Pai, da minha vida, usa-me como instrumento, e que assim, Pai, o Teu povo, Pai, cada jovem seja edificado no amor, em nome do Senhor Jesus Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, a palavra de Deus fala, amemos uns aos outros. E amar, pessoal, é uma das coisas mais difíceis que existe na face dessa terra. Por que amar é tão difícil? Na realidade, quando a gente fala a respeito de amor, muita gente configura a respeito de um amor eros. Que amor é eros? Que significa isso? Eros significa amor entre um homem e uma mulher. O amor eros, o amor o quê? Né? Por muitas vezes físico, o amor que por muitas vezes nós compreendemos, ou afeição. Mas o amor vai muito além disso, pessoal. O amor vai além de sexo, o amor vai além de muitas e muitas coisas que por muitas e muitas vezes o ser humano natural ele caracteriza, ele coloca assim, não, isso aqui é amor. A gente coloca como amor várias coisas, né? O amor às vezes de um pai para um filho, às vezes, né? A gente coloca várias coisas como amor, mas nós estamos falando a respeito do amor de Deus. Agora fala assim, o que é amor de Deus? É o que na verdade nós conhecemos como amor ágape, né? Ou seja, é um amor incondicional. Por exemplo, eu sei que nenhum de vocês tem filhos aqui, não, porque tem que ter tão cedo, só daqui um pouquinho de um tempo, né? Deixa vocês se formarem na faculdade, tudo aí que vocês pensam nisso, né? Mas o amor, na realidade, quando nós falamos a respeito do amor de um pai para um filho, ou de um amigo que seja, vamos colocar da seguinte maneira: se nós, nós vemos um amigo nosso, ou então nossos pais, uma pessoa que nós amamos, vamos colocar assim, no sentido do quê? De querer o bem daquela pessoa, querer o bem daquela pessoa, né? E nós vemos aquela pessoa por muitas e muitas vezes fazendo uma coisa que não é legal, né? Vamos por assim, pegando uma brasa, ou então colocando a mão no estômago, né? A gente sabe que aquela pessoa vai se queimar, aquela pessoa vai se machucar, ter essa atitude. E por muitas vezes a gente vai falar o quê? Não, não faça isso, ou não faça aquilo, né? Por quê? Porque por muitas e muitas vezes a gente sabe, às vezes a gente passou por situações que a gente fala assim, olha, se eu fizer isso eu vou me machucar, ou então você vai se machucar, não faça isso. Mas como nós vamos saber se a pessoa vai se machucar, muitas vezes, se nós não passamos pela situação? Então existem várias situações. Eu acredito que cada um de vocês, vamos colocar assim, já tiveram o seu primeiro amor, entre aspas, vamos colocar assim, ou seja, aquela pessoa que você gostou mesmo, que você, nossa, eu curto aquela pessoa, eu converso com ela, me faz bem, eu fico horas e horas conversando e tal, né? Quando eu comecei a namorar com a professora Flávia também era a mesma coisa, né? Eu ficava lá horas e horas conversando com ela no telefone, chegava o tempo que ela até dormia no telefone e ficava, alô, acorda aí! Porque ela tinha dormido no telefone, tanto falar no telefone, tinha uns lances assim.
Então isso acontecia. Por quê? Porque era o desejo de querer estar com aquela pessoa perto e tal, e ficar o tempo todo trocando ideia, conversando e várias outras coisas. Só que, será que realmente, eu diria para você, será que realmente isso foi amor? Será que realmente o fato de a gente querer simplesmente estar junto, estar o tempo todo ali conversando, sabendo da outra pessoa, sabendo o que a outra pessoa pensa, tal, é amor? Olha, pessoal, eu digo que o amor vai além disso, né? Com o tempo, hoje, na verdade, na minha parte, né, já faz praticamente 13 anos, né, indo para 14 anos que eu e a professora Flávia, nós estamos casados oficialmente, né? Eu vivi com ela um tempo antes junto também, mas nós aprendemos muitas e muitas coisas juntos, aprendemos muitas e muitas coisas. Mas sabe quando que eu tive certeza absoluta mesmo que é amor? Eu tive certeza absoluta que é amor quando nós passamos por dificuldade, quando nós, né, por muitas e muitas vezes passamos por muitas lutas e por muitas tristezas. Na hora que eu mais precisava dela, ela estava do meu lado. Na hora que ela precisou de mim, eu estava do lado dela. E o que significa isso? Pessoal, a gente pode estar junto muitas e muitas vezes. A palavra de Deus fala assim: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, o amor é de Deus. Este amar, esse desejo de a gente estar junto, é algo de Deus. Agora, vamos entender uma coisa: o amor de irmão para irmão, né? Nós temos irmãos aqui, né? Eu sei que o amor de irmão às vezes é meio estranho, porque às vezes o irmão quer bater no outro, né? Às vezes o irmão quer esganar o outro e tal, né? Porque ela pega minhas coisas e mexe sem pedir permissão e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que, né, se nós vermos uma pessoa que nós amamos, nosso irmão, vamos dizer assim, irmão de sangue, né, nós vemos ele padecendo, ele sofrendo, nós também vamos sofrer. E é exatamente esse sofrer que por muitas vezes leva à condição do que é real. Por quê? Quando nós amamos, não é somente uma tristeza, mas na realidade a gente aprende a sofrer com a pessoa amada. E uma das coisas que é importante, a palavra de Deus fala assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor, na realidade, nós sabemos que muitas vezes nós configuramos como um sentimento, mas não é um sentimento somente. A palavra de Deus fala que o Deus, Ele é o próprio amor. Aí eu falo assim: mas por que Deus é amor? Olha só o mundo como é que está aí fora, as pessoas se matando, no Brasil violência, né? E tantas coisas que acontecem. Fala assim: será que Deus é amor mesmo? Será que Deus existe? Às vezes a gente questiona, muitas vezes, por quê? Porque a gente vê tanta desgraça no mundo e a gente por muitas vezes configura a Deus. Nossa, se eu fosse Deus, eu não deixaria que isso acontecesse. Se eu fosse Deus, eu mudaria isso aqui, né? Mas aí que está uma questão a qual eu acredito que foi o plano perfeito de Deus. Por que plano perfeito? Como é que nós vamos saber realmente se a pessoa nos ama? Por exemplo, a maior parte de vocês tem um celular, né, tem um computador. Então, vamos supor assim, você tem o botão lá, né, que liga as coisas. Concorda comigo? Você tem o botão iniciar, o botão liga e desliga, on e off, né, vamos dizer assim. Aí você quer utilizar aquilo, o que você faz? Você aperta o botão. Concorda comigo? O instrumento tem desejo próprio? Ele não tem desejo próprio. Ele não liga na hora que ele quer, ele não desliga na hora que ele quer. Não é verdade? Agora, outra coisa. Vocês pegam então, começam ali: eu quero jogar um game. Aí você vai lá no game e tal, clique, o game abre e vocês começam a jogar. Aí legal. O game, ele é manipulado por vocês. Concordam comigo? Então se eu coloco lá o joystick para subir, ele sobe, né? A setinha para subir, ele sobe. Não é o contrário, né? Colocar para subir, ele desce, né? Sempre obedece uma regra, concordam comigo? Agora eu pergunto para vocês: e se Deus fizesse exatamente isso com vocês? Tipo assim: Vitor, vem aqui na frente. Vitor, vai lá para o fundo, né? Vitor, desliga o estômago, liga o estômago. Aí eu pergunto para vocês: será que seria vontade própria? Não seria. Isso seria amor? Não. Seria manipulação. E aí que está o plano de Deus maravilhoso. Por quê? Deus não manipula ninguém. Por isso que Deus deu para nós o quê? O que nós chamamos de livre-arbítrio. Eu tenho liberdade do quê? De escolher. Por exemplo, Deus vai pegar, por muitas vezes, vai falar para mim assim:
não roubarás, não matarás. Algumas pessoas colocam lá os 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Vamos supor que sejam 10 mandamentos. Mas a verdade é que eu obedeço se eu quero. Quantos de vocês talvez já pensaram, nossa, como seria bom se aquela pessoa sofresse um acidente, batesse o carro e sumisse da minha vida, né? Porque a gente não gosta da pessoa. De uma certa maneira a gente está desejando mal, não é verdade? Ou então, nossa, tomara que ele quebre a perna, aquele chato, tomara que ele tire 0 na prova, coisa assim. Eu digo que desejar a morte, acho que nenhum de vocês desejou. Imagino, eu não sei, só Deus conhece o coração de vocês. De repente você já desejou a morte de alguém, né? Mas aí eu questiono, e se essa pessoa viesse a morrer mesmo? Aí acho que você ia ficar com a consciência pesada. Não sei, os jovens que estavam estudando comigo ontem, do 7º, 8º, 9º ano, ontem eu peguei, estava na sala e eu falei assim, nossa, estou sentindo um negócio estranho, eu acho que vai ter um terremoto hoje. Alguém lembra disso? Lembra disso? Eu falei ontem isso. Aí, por muitas vezes, as pessoas perguntam, Deus fala? Deus fala. Deus fala para mim. Então quer dizer que o pastor Hideki, o professor Hideki, então, ele é um profeta de Deus? Não, na realidade, eu quero dizer para você o seguinte, à medida que nós nos aproximamos de Deus, a gente vai criando algo que se chama sensibilidade. E aí que está. Você já teve um joystick, por exemplo, que você colocava para subir, o bagulho não subia? Né? O que você fazia depois? Né? Batia e ficava com raiva, o bagulho não funciona, meu, quebra logo esse negócio, tipo assim. É ou não é? Aí eu pergunto, e se Deus fizesse isso com você? Deus fala assim, ame o seu próximo, mas você não ama. Será que Deus faz igual? Bate em você até dar um jeito na tua vida para ver se você melhora? Será que Deus faz? Deus não faz isso. Por isso que por muitas e muitas vezes, pessoal, a gente vê tanta desgraça no mundo, a gente vê tanta tristeza no mundo. Porque o ser humano, Deus deu livre-arbítrio. Na realidade, Ele deu uma opção para o homem fazer as coisas. Deus não obrigou o homem a fazer as coisas. Deus deu uma opção, né? Então eu fico imaginando, né, quando Deus criou todas as coisas, e as pessoas às vezes falam assim, será que foi assim mesmo? Deus criou os céus e a terra, né? No primeiro dia Deus fez separação, tal e tal. Mas será que foi assim mesmo? Tal? A gente fica questionando, né? Às vezes, se Deus fez, se Deus deixou de fazer. A questão é que todas as coisas existem. As visíveis e as invisíveis. Coisas que os nossos olhos humanos podem ver e coisas que os nossos olhos humanos não podem ver. Os vírus, por muitas vezes, são coisas que os nossos olhos humanos naturais não podem ver, mas não significa que eles não existem, eles existem. E por muitas vezes eles trazem doença para as nossas vidas, não é verdade? O vírus da gripe da barriga que o pessoal está falando aí, que está rodando aí na área e tal, então ele vai causar vômito e desinteria em você. Não é? Se você pegar o vírus, você não está enxergando com o seu olho, mas causa. Agora, será que existem coisas que também nós fazemos que por muitas e muitas vezes, vamos dizer assim, pode causar tristeza, angústia, sofrimento no nosso próximo? Também existe. Coisas que por muitas vezes nós não vemos, mas existe um pensamento. Às vezes eu posso desejar a morte de alguém, às vezes eu posso desejar o mal de outra pessoa, às vezes eu posso ficar com tanta raiva que eu penso em fazer uma coisa de errado, no sentido que, eu vou dar um jeito aqui. E por muitas vezes existe uma intenção no coração, e essa intenção é o que Deus, Ele por muitas vezes ele está enxergando e Ele está vendo em nossas vidas. A palavra de Deus fala que Deus Ele é amor, e o amor é exatamente isso. O amor não obriga o outro, a amar, ele simplesmente ele ama. E aí que está a diferença do que o amor humano, vamos dizer assim, é. Por quê? Porque por muitas vezes o amor humano, ele é o quê? Ele falha. Porque vamos supor assim, se uma pessoa que você ama, você faz tudo. Imagina só, você faz o café da manhã, você faz o almoço, você cuida das roupas, você cuida de todas as coisas. Imagina as meninas aí que um dia vão casar, aí vocês casam, olha, você tem um marido, eu amo meu marido e tal. Aí seu marido só na mandubaça, só enchendo a cara de cachaça, não gosta de trabalhar, só fica aí jogando, vamos supor, e a mulher lá trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, ainda trabalha, ainda, faz tantas e tantas coisas para ele, faz o almoço, faz a janta, cuida dos filhos, trabalha, coloca dinheiro em casa, coloca comida em casa, e aí eu digo, o que será que vocês fariam com um marido desse? Mesma coisa a vocês.
Vocês trabalham, se esforçam, procuram ajudar em casa, lavar a louça, ajuda a trocar as fraldas das crianças, tal e tal, tal. E aquela mulher só na gandaia. O que será que vocês fariam? É de pensar, né? Aí ela pega e trai você, o seu marido que trai você, aí muitas vezes você ia fazer o quê? Mas se liga, vai para os quintos. Vai para os quintos do inferno, não quer nem saber, né? Não é verdade? Aí eu pergunto por quê? Porque o amor humano, por muitas vezes, ele é recíproco. Você ama, mas você também quer ser amado. Não é verdade? Agora, o amor verdadeiro, ele não é assim. O amor verdadeiro, na realidade, ele resiste até essas coisas. Sabe por quê eu digo isso? Porque Deus nos ama dessa maneira. Porque por muitas e muitas vezes nós traímos a Deus, nós fazemos tantas e tantas coisas, né, que trai a Deus de uma certa maneira. A gente às vezes prefere mais as coisas deste mundo do que Deus. Mas eu nem sei se Deus existe, nem sei se é verdadeiro, né? Então, simplesmente, tipo assim, a gente configura em nossa mente que às vezes não existe. E isso basta para nós tomarmos nossas atitudes, independentemente se elas são boas ou se elas são más. Agora, da mesma forma que Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus fala que Deus manifestou o seu amor a nós. De que forma? Aí fala aqui no versículo 9, fala assim, ó, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós falamos assim, mas será que Deus existe mesmo? Né? Então de que forma que eu vou saber se Deus existe? Aí a palavra de Deus fala o quê? Que Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Mas eu não pedi para que Jesus morresse no meu lugar. Às vezes a gente pensa assim. Eu já pensei assim, né? Não estou julgando vocês não, mas eu estou falando de mim, né? Eu já pensei assim, eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar, nem sei se Jesus Cristo existiu mesmo. Mas se vocês até pesquisarem historicamente falando, hoje assim, os verdadeiros historiadores que estudam a história profundamente, eles sabem que existiu, né, Jesus Cristo Nazareno. Eles têm certeza disso, né? Então hoje, quem estuda a história profundamente, ele diz assim, né, que quem estuda a história, né, já não discute mais se Jesus Cristo existiu ou se Jesus Cristo não existiu. Ele já não questiona mais isso. Ele sabe que ele existiu. Só que na realidade, o que por muitas vezes o ser humano natural ele questiona, se realmente ele era o Filho de Deus, né? Isso a história questiona, mas ele não questiona se ele existiu ou se ele deixou de existir. Mas o que eu digo para vocês é que ele se declarou no sentido de que quando Deus fala que Jesus Cristo batizou nas águas, fala que uma voz veio do céu e falava assim, este é meu filho amado a quem me comprazo, ou a quem me tenho comprazido, né? E a palavra de Deus fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado, como nós fomos provados, como nós também somos provados. E fala que ele venceu em todas as coisas. Só que ele venceu, né? A palavra de Deus fala que ele não pecou, ele não errou em nenhum aspecto. E fala que ele decidiu entregar a sua vida. Por que ele decidiu? Porque a palavra de Deus fala assim, que Jesus Cristo, quando estava no jardim do Getsemane, ele disse assim, se puderes, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse ao Pai. Então Jesus Cristo, ele morreu, sendo inocente. Eu falo assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Aí eu vou colocar diante de vocês algo, o amor. Por quê? Porque espiritualmente, o que nós não vemos, como eu disse para você, nós estávamos com vírus. E que vírus que era esse? O vírus do pecado. O vírus constantemente, por muitas vezes ser homem natural, fazer as coisas más, que por muitas vezes está no nosso coração. Por exemplo, alguns de vocês já pegaram e enfrentaram a sua mãe, ou então desrespeitaram a sua mãe? Alguns de vocês já fizeram isso? Tem alguém que nunca fez? Todo mundo já se respeitou a mãe aqui? Não, estou perguntando. Então todos vocês já se respeitaram os seus pais, não é verdade? Tem um mandamento que fala assim, honrará teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então se vocês respeitaram seu pai e sua mãe, era para você morrer cedo. Ué, não é verdade? Se for parar e pensar? Ué. Só que, aí que está a questão. A gente já fez coisa errada. Ninguém, por exemplo, né? Quantos de vocês já aprenderam a falar palavrão aqui em japonês?
Parece que é a primeira coisa que vocês aprendem, né? Se vocês forem nos Estados Unidos, por exemplo, quem de vocês sabe falar palavrão em inglês? Oh, que coisa, né? Agora, quantos de vocês sabem falar coisas boas em inglês? Esperança, fé, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade. Quantos de vocês sabem essa palavra? Né? Exatamente. Mas, engraçado como nós, seres humanos, temos a facilidade, vamos dizer assim, de aprender o que é errado. Eu sei que está gravando aqui, mas quantos de vocês já, por exemplo, já fizeram download? Não vou dizer o do que, mas vocês têm a consciência própria, né? Aí, igual o Anderson fala, né? Isso não é pirataria, eu simplesmente estou pegando algo compartilhado na internet, né? Mas aqui, aí eu pergunto para vocês, como que a gente aprende essas coisas fáceis? Não é verdade? Ninguém precisa fazer um curso de computação, estudar Basic, estudar COBOL, estudar a plataforma MS-DOS para aprender essas coisas, não é verdade? Parece que a gente aprende sozinho. Não é que a gente aprende sozinho, é porque na realidade existe algo que constantemente nos conduz a fazer o que é errado, né? E às vezes o que é errado, né, parece que dá mais gostinho, né? Quando está escrito assim, não pode, ou então é proibido para menores de 18 anos. Ah, meu Deus! Aí já viu, né? Terrível, né? Aí eu pergunto, se é proibido para menores de 18 anos, olha o contrário, né? Se é proibido para menores de 18 anos, por que vai ser bom para uma pessoa de 20, de 30? Já pararam para pensar nisso? O que é ruim para uma criança, não é verdade? Será que também não vai fazer mal para um adulto? Sendo que a criança é a base de tudo, né? Os adolescentes são base de tudo. Um dia vocês vão ser adultos. Então o que vocês veem hoje vai influenciar na vida de vocês amanhã. É ou não é? Isso é verdade, pessoal. Se vocês vivessem num lugar onde só você vê briga, vê confusão, vê atrito e vê guerra, a tendência de vocês é aprender essas coisas, né? Se vocês verem pornografia, a tendência de vocês é a mente de vocês levarem essa questão. E o dia que você casar, você pensa que não, mas isso pode influenciar na sua vida de casado. Pode trazer uma coisa ruim para a sua vida de casado, né? Então são várias coisas que nós, seres humanos, somos motivados a fazer. Aí que entra Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele morreu sendo inocente. E quando Ele morreu, Ele não morreu somente por Deus. Ele morreu por nós. Ah, mas como que Ele levou o nosso pecado? Por quê? Aí, da mesma forma, por causa da lei. A lei dizia que todo aquele que transgredisse a lei, ele estava debaixo do pecado. Era isso é isso que está escrito no livro da lei. Então todos nós pecamos, né? Todos. Eu acredito que todos nós temos consciência que alguma coisa errada a gente já fez na vida. Então a gente já é juiz do réu, né? Já é réu de juízo. Então, agora a questão é, Jesus Cristo, Ele morreu sem ter nenhum pecado. Essa que é a diferença. E Ele falou assim, como eu não tenho nenhum pecado, eu vou morrer por eles. Por todos? Sim, por todos. Por quê? Porque na realidade Jesus Cristo, Ele não morreu somente, a questão não é todos, a questão é que Ele aboliu. Ele aboliu o quê? O pecado do mundo através do sacrifício dele. Ele não aboliu somente a nós, Ele aboliu o pecado. Então o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, ainda nós na condição de pecadores, diz a palavra de Deus. E tem mais uma coisa assim que é legal, é tremendo da parte de Deus, porque na realidade Deus provou o seu amor, porque Deus é amor e Ele entregou o seu Filho. E ele falou assim, mas como será que eu vou acreditar em todas essas coisas? Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Aí eu digo para vocês, como é que vocês vão saber se Giló é amargo, se vocês nunca provaram? Já pararam para pensar nisso? Então, ou seja, como é que você vai saber a verdade se você não conhece a verdade? A palavra de Deus diz o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. Então o princípio de todas as coisas, para que a gente possa entender, é o seguinte: eu preciso conhecer a verdade. Será que isso é a verdade mesmo? Talvez alguns de vocês já questionaram. Eu já questionei isso. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, pessoal, eu comecei a estudar e tal, estudava. Eu falei assim, mas é normal uma coisa dessa. E aí eu começava a ver certas coisas, que eu falo assim, mas como pode estar escrito uma coisa dessa aqui, sendo que antes disso
pessoas pensarem tal coisa, já estava escrito. Né? Igual eu estava comentando, quando Galileu ele falou a respeito, né? Ele chegou até a ser condenado, né? Mas ele teve que, né, confessar que estava errado, porque diziam que ele estava fazendo uma heresia. A igreja errou muito nisso, mas a Bíblia estava escrito. A questão é que muitos não conheciam a Bíblia. Só que a Bíblia está escrito que Deus está assentado sobre a circunferência da terra. Então, Deus já sabia que a terra era redonda. Deus já sabia quando criou, né, o mundo e todas as coisas, que em 7 dias Deus fez o mundo. Já sabia que era 7 dias na semana. Deus já sabia um monte de coisa, só que o quê? Aí, eu quero terminar aqui no livro de 1 Coríntios. Alguém assustou quando recebeu lá o alarme do terremoto? Alguns de vocês lembraram que eu tinha falado antes que acontecesse? Aí às vezes parece que é um negócio meio estranho. Nossa, meu Deus. Mas é uma questão que eu falo para vocês. À medida que nós conhecemos, né, nós somos conhecidos. Eu posso dizer assim: eu conheço tudo sobre o Exile. Eu sei o que ele gosta de comer, eu sei o que ele gosta de cantar, eu sei que tom da voz que ele canta, eu sei tudo. Eu sei até a cueca que ele usa. Tipo assim, né? Às vezes você pode saber, mas aí eu pergunto: será que o Exile conhece você? Nunca ouviu falar, nem sabe quem você é. A verdade é essa. Agora, quando nós buscamos conhecer a Deus, Ele se apresenta para nós. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e juntamente com ele cearei. 1 Coríntios capítulo número 2. Desculpa, 1 Coríntios capítulo número 2, que fala a respeito das coisas espirituais. Versículo de número 12 em diante. Não, vamos ler a partir do 11, né? Olha só. Não, vamos ler a partir do 10. Que fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí fala assim: mas quem falou para o professor Hideki, o pastor Hideki, que poderia acontecer um terremoto? Foi o pastor Hideki? Não foi eu. Eu simplesmente senti algo ruim que estava prestes a acontecer. Agora, foi Deus que revelou. Agora, a palavra de Deus fala assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Você conhece o que se passa no seu coração? Eu não sei, mas Deus sabe, né? E aí a palavra de Deus fala o quê? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha aí, Deus deu gratuitamente do seu Espírito para nós. E aí a palavra de Deus diz assim: disso também falamos que não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, pessoal, à medida que você se aproximar de Deus, Ele vai começar a revelar coisas para você. Você vai começar a ter experiência com Deus. E é esse tipo de experiência que eu coloco diante de vocês, que vocês possam ter experiência com Deus. Mas para que vocês tenham experiência com Deus, é necessário que vocês o quê? Participem do entendimento que Ele tem para ensinar para vocês. Somente Deus pode ensinar para vocês. Eu não posso ensinar, mas Deus ensina todas as coisas. Então o que eu coloco diante de vocês: aproximem-se de Deus, porque Ele vai se aproximar de vocês. Né? A palavra do Senhor fala no livro de Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Né? Então, busque o Senhor, busque conhecer a Deus. Se você tem dúvida ainda, será que é verdade? Será que não é verdade? Porque eu também pensava assim. Um dia eu questionei a Deus: Deus, você está falando que é isso? Então me mostra, fala comigo de alguma forma. E Deus foi falando comigo. É por isso que eu estou aqui hoje.
né? Então que vocês possam conhecer a Deus dessa forma, porque Deus vai se apresentar para vocês. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quero convidar vocês a estarem de pé de novo, quero orar, abençoar. Vamos dar uma pausa aqui e nós continuamos, né, com as nossas atividades. Amém? Em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu abençoo a vida desses jovens, Pai, a qual tem estado dia após dia na Tua presença, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui. Que o Teu amor esteja dia após dia em nossas vidas, a Tua graça, o Seu perdão, a Sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, eu os abençoo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos.